básica de ponteiros aqui. Qual que é o conceito e qual que é a função de ponteiros em si, né? Ponteiros nada mais é do que um valor, que seria o equivalente a um endereço de memória, e que dá a um outro valor. Ou seja, no caso aqui tem seria por exemplo, poderia ser um inteiro, que um ponteiro de inteiro que está apontando para de fato um endereço de memória que possui esse inteiro. Então, o valor em si, o ponteiro em si, ele não contém o valor, mas ele contém um endereço de memória. Esses ponteiros eles podem apontar não só para um ponteiro, como para dois ponteiros, e assim infinitamente para vários e vários e vários e vários ponteiros. Quando você está pensando que você vai criar uma matriz e você está trabalhando com o conceito de ponteiros, você tem que pensar que cada coluna ou cada linha, como nesse caso aqui, pode aponta para um outro ponteiro de ponteiro, no caso para outro ponteiro. Então, o esporte zero ali, no endereço zero, ele contém endereço de memória, e esse endereço de memória, ele, ele aponta, no caso, para o endereço de memória. Esse endereço de memória é uma sequência de caracteres, né? Aqui no caso a gente está mexendo com caracteres mesmo, mas poderia ser inteiros, como poderia ser outro. Então ele tem uma maneira base de interpretar, por isso que se declara, se na maioria dos casos você não declara como void, você declara como um inteiro, como um caractere, como um char no caso, como um float, para você interpretar e saber quantas casas, digamos assim, quantos bytes você pular de de valor em valor, né? Quando você estiver mexendo com uma soma de ponteiros ou alguma coisa assim do tipo. Aqui a gente tem um exemplo básico de você, uma funçãozinha que vai ler uma string, e aqui no caso seria o seguinte, a gente está pegando, primeiro a gente está declarando, então o char asterisco, que é como a gente declara o ponteiro em C, string, str no caso, str char, char asterisco, que vai indicar que aquele valor a seguir tem que ser interpretado como um ponteiro. Aí a gente dá um malloc, que é uma função que você provavelmente já viu, que é uma função que vai alocar a memória dinamicamente. É, Aí aqui no caso, no final da função, a gente está retornando o str. Str no caso seria o endereço de memória, não o valor em si, né? Porque em vários casos, eventualmente a gente quer mexer não necessariamente com o valor em si, mas com o endereço, porque a gente pode usar esse mesmo, aqui no caso pontuei, usar esse mesmo endereço de outras formas. Por exemplo, aqui a gente tem uma interação, né? Então, o asterisco P++, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponteiro e vai endereçar, e vai somar mais um nesse endereço que ele tem o ponteiro. No segundo caso, que é o parênteses asterisco P, o que ele vai fazer? Ele vai acessar de fato o valor, e dentro desse valor ele vai iterar mais um nesse valor. Então são pequenas diferençazinhas que na hora de você aprender C, às vezes você pode às vezes se enganar, mas no final das contas é uma coisa que para você pegar o funcionamento básico é relativamente fácil. Eu acho que por enquanto é isso. Obrigado e até um próximo vídeo.